né? Então você vai dizer com mais autoridade, diga para ele, se você não pode ser perfeito, seja ao menos transparente. Ontem eu perguntei quantas pessoas perfeitas tem aqui, eu acho que ninguém levantou. Bom, eu posso ser perfeito? Paulo fala, ninguém pense de si além do que convém. Se eu não posso ser perfeito, eu tenho condições de algo, eu posso ser transparente. Eu posso abrir meu coração. Eu posso procurar ajuda. Eu posso confessar o meu pecado para alguém. Se assim não for, nós vamos nos tornar como aquele crente caixa preta que eu falei aqui ontem. Primeira área, então, que identifica a deficiência de caráter são as dificuldades com a transparência. Segunda área, são as dificuldades com o arrependimento e com o quebrantamento, a dureza de coração. Ontem eu falei qual foi a última vez que você chorou por um pecado. Qual foi a última vez que nós atendemos a um apelo de um pastor, uma mensagem? Meus irmãos, quantas vezes a nossa escalada eclesiástica vai crescendo, nós vamos aparentemente crescendo na nossa espiritualidade, só que quanto mais a gente cresce, muitas vezes, o nosso coração vai ficando mais duro, mais fechado, mais intransigente, menos quebrantado, menos confrontável. E às vezes as coisas vão acontecendo. Gente, é interessante se você analisar na Bíblia, aqui pensando na questão do caráter, na questão da religiosidade, se você pegar na Bíblia as pessoas que mais problemas tinham com a área de dureza de coração, quem eram essas pessoas? Não eram os ladrões. Jesus identificou que as pessoas mais duras não eram as grandes prostitutas da época. As pessoas mais duras na Bíblia eram pessoas que tinham 70% desse livro que eu e você temos nas mãos, eram os fariseus. Como é que muitas vezes a religiosidade ela vai insuflando o nosso coração? Gente, não existe algo que mais provoque dureza, promova dureza no coração do homem, do que muitas vezes esse espírito de religiosidade que às vezes se alia ao problema da deficiência de caráter. E nós não nos deixamos mais tratar. Eu me lembro de um pastor lá na nossa região, foi um caso até interessante, porque esse pastor começou a ter alguns problemas na sua igreja. Algumas pessoas começaram a sair, e foi saindo. E como ele era uma pessoa amiga, uma pessoa conhecida, eu falava, o que está acontecendo com a igreja? Ele falou, não, Deus revelou, alguém teve um sonho, porque o vento está soprando e está levando os maus frutos, então Deus está tirando. Falei, então tá bom. Só que aí continuou saindo mais gente. Falei, olha, está saindo mais gente, o vento está soprando, está saindo, está saindo. Deus está limpando. E aí continuou saindo mais gente, e foi soprando, daqui a pouco saiu todo mundo e fechou a igreja. E sabe que depois foi descoberto que este pastor estava envolvido numa questão moral seríssima. Então, muitas vezes, ao invés do líder reconhecer que ele está errado, nós optamos pela dureza. Nós endurecemos o nosso discurso. Terceira coisa. A terceira área que pode demonstrar as deficiências de caráter são quando as nossas atitudes são movidas por sentimentos perversos. Quando as nossas atitudes são movidas por sentimentos perversos. Veja você, Caim. Quando ele se sente rejeitado por Deus em relação à sua oferta, ele mata o irmão. Ele vai se deixando levar por esses ressentimentos. E esses ressentimentos se transformam em sentimentos homicidas. Esaú, que foi outro exemplo de um homem reprovado por Deus no seu caráter, intentou matar o irmão.
e tomou decisões erradíssimas na área matrimonial, porque ficou com ódio do irmão. Muitas vezes as nossas fraquezas de caráter, elas são movidas por causa de sentimentos perversos que às vezes nós guardamos desde a infância. Irmãos, talvez é aquela pessoa que sofreu um abuso sexual e porque não trata dessa dor, começa a abusar de outros. É uma pessoa que foi machucada numa área e começa a machucar outros. É um filho que nunca foi abraçado e depois ele não consegue abraçar o outro filho. E assim vai se perpetuando o ciclo do abuso. É alguém que teve um líder autoritário, opressor, e ele não resolve isso. E aí quando ele está em posição de liderança, ele fica 5 vezes pior que o líder opressor dele. E ele não entende que os seus atos estão sendo movidos por mágoas, por ressentimentos, por questões que não foram resolvidas e que estão guardadas dentro dele. Quarto lugar, a deficiência do nosso caráter se manifesta quando nós estamos mais preocupados com a aparência do que com o nosso interior. Ontem eu falei sobre isso, nós começamos a desenvolver jargões, nós começamos a desenvolver frases decoradas, estereótipos de espiritualidade. Com Jesus no barco tudo vai bem, só vitória. Claro que com Jesus no barco, às vezes nem tudo vai bem. Às vezes Jesus está no barco e o negócio não vai estar muito bem. Só vitória, será que é só vitória mesmo? Às vezes você está passando por lutas. Mas nós gostamos mais da aparência. Isso é uma coisa interessante que às vezes eu acho que acontece com todos nós, essa coisa que está dentro da gente, que já vem lá do Éden, que a gente precisa tratar. Quantas vezes você sai de casa, você marido, você esposa, quantas vezes já aconteceu comigo. E às vezes na hora de sair para ir para a igreja, tem um problema, uma briga, uma discussão, e aí você vem para a igreja e em cima do seu carro aquela nuvem negra, não é verdade? Você vem para a igreja, aquela guerra espiritual, aquela nuvem, e aí daqui a pouco você está bravo com a sua esposa está brava, você esposa está brava com o seu marido, ou uma questão com o filho e tal, aí daqui a pouco vai passar por um sinal, aí o cara passa na sua frente, aí já vem aquela vontade, oh Jesus, tem misericórdia de falar alguma coisa, e aí você chega na igreja bravo, nervoso, mas de repente você vai chegando e vai avistando alguns crentes, e você sabe que dentro de alguns minutos, você vai ter que colocar uma máscara, abrir um sorriso. Você estava em guerra, o certo era você sair de dentro do carro e dizer assim, a guerra do Senhor. Mas nós dissemos, a paz. E a pessoa pergunta, como vai? Só vitória, aleluia. Como é que estão as coisas? Com Jesus no barco tudo vai bem. Eu estou em Cristo e não em crise. Por favor, irmãos, eu não estou aqui advogando uma teologia pessimista, mas a ênfase da nossa cultura evangélica, a ênfase da nossa cultura triunfalista, da teologia da prosperidade, da teologia da vitória, da teologia da bênção, é que nós desenvolvamos essas máscaras. E começamos com pequenas, que podem se tornar grandes atitudes hipócritas. Raramente compartilhamos os nossos sentimentos, emoções, pensamentos. Vamos guardando essas coisas. Quinto lugar, fugimos das oportunidades de tratamento. Adão, onde é que você está? Geazi, onde é que você esteve, moço? Ananias,
vendeste por tanto? Caim, onde é que está teu irmão? Tem algumas perguntas na Bíblia que são assim, perguntas aparentemente estranhas. Você está lá o cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus chega e pergunta, que queres que eu te faça? Está lá o paralítico tentando pular no tanque de Betesda, paralítico há 38 anos, se não estou enganado, e aí o anjo vinha, movia as águas, e alguém pulava primeiro, e Jesus chega e pergunta, que queres que eu te faça? Quantas vezes Deus coloca diante de nós oportunidades, mas nós fugimos. Aliás, se você pegar as pessoas com caráter reprovado na Bíblia, você quer ver uma das características mais fortes delas? Fugitivas. Bota na chave bíblica lá, fugiu, retirou-se, saiu da presença. Em sexto lugar, as pessoas com problemas no caráter normalmente têm histórico de desonra aos pais. Histórico de desonra aos pais. Desde as pequenas fragilidades do caráter, até aquelas grandes fraquezas. Meus irmãos, nesses anos, já de bastante tempo, eu comecei muito precoce. Nunca aconselho ninguém a fazer nada precoce. Mas como eu já comecei, hoje não tem mais jeito. Mas eu comecei a observar uma coisa nesses 18 anos. A grande maioria das pessoas feridas tem histórico de desonra aos pais. É a história daquele filho pródigo, que um dia rompeu com o pai, brigou com o pai, não aceitou o que o pai disse, ficou revoltado com as atitudes e posturas do pai. Às vezes o pai de fato não era um bom pai, mas ele tomou a atitude de botar o dedo na cara do pai, de dizer, quem é você para falar comigo? Quem é a senhora para falar comigo? Você não tem autoridade? E a semelhança daquele filho pródigo, quantos de nós saímos de casa? E olha o que acontece. Saímos de casa fisicamente ou emocionalmente, porque muitos de nós não saímos de casa fisicamente, mas saímos de casa emocionalmente. E emocionalmente, muitas vezes, abortamos os nossos pais, abortamos a nossa mãe. E a Bíblia diz que aquele pródigo foi para uma terra distante. Você sabe o que ele foi fazer? Olha que coisa interessante. Sabe o que ele foi buscar? Onde é que ele foi parar? Ele deixou o pai, ele rompeu com o pai, mas ele precisou de novas referências de autoridade. E ele se associa a um cidadão, a autoridades da terra. E aqueles caras, parece que no início foram até bons, mas depois ele foi mandado para cuidar de porcos. Mas nem a comida dos porcos ele podia comer direito. E ele veio a passar fome. Quantas vezes eu tenho visto pessoas que estão tentando substituir a figura do pai e da mãe. Irmãos, e às vezes como isso às vezes acontece dentro das nossas igrejas.
Às vezes você tem aquela pessoa assim, que você nota que tem um negócio errado, tudo ela, ai meu papai espiritual, mas você nota que tem um negócio assim meio estranho. Ei pai! Aí você até confunde, né? Tinha uma mocinha que trabalhou comigo, tudo era assim, ela estava no telefone e falava, ei pai! Tudo bem pai? Aí falava, é seu pai? Não, é meu pastor. Ah, tá. Aí vai, ela foi trabalhando conosco e tal, aí de repente o que eu descubro? Que ela teve um pai autoritário, que ela rompeu com esse pai, que ela cortou as relações emocionais, e quem é que agora vira pai dela? O pastor. Só que em muitos desses casos, essa pessoa, no final das contas, de tantas, ela vai passar fome. Aquele líder, aquele marido, aquela esposa, não dá conta de suprir e saciar a fome que está dentro dessa pessoa. E a história daquele filho pródigo é que um dia ele cai em si, e lá no fundo do buraco do poço, ele diz, o meu pai era um homem que ao menos tratava bem os seus empregados, ele era generoso, eu vou voltar até o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. E ele volta para casa. Ele reata-se com seu pai. Eu não tenho muito tempo para contar essa história, mas irmãos, eu tive uma história muito forte de desonra ao meu pai. Essa desonra, esse problema, depois eu fui fazendo essas análises, começou com 15 anos, quando meu pai teve envolvimentos fora da relação familiar. Eu não sabia, mas dentro de mim aquele herói começou a se apagar. Quando eu me converti com 17 anos, eu tomei o meu pastor como a minha referência de pai. Ele virou meu pai espiritual, e tudo era pai. E o meu pai dentro de casa, logo cedo eu me torno um missionário, um pastor. E quando eu me dirigia ao meu pai terreno, a minha fala com ele era amarga. Eu quis me tornar o líder espiritual da minha casa. E eu me tornei aquela figura áspera. E um dia eu estava lendo a palavra, Deus me mostrou lá em Isaías 53, e Deus começou a me falar, você desprezou seu pai. Você desprezou seu pai. Hoje meu pai está fora de casa há 6 anos. E Deus começou a me falar, você vai voltar até seu pai. E você vai pedir perdão para ele. E eu, na minha religiosidade, quantas vezes na mesa, o meu pai orava, meu pai sempre gostou de orar. E durante a oração dele eu achava graça, que eu falava assim, coitado do meu pai, está cheio de religiosidade, não sabendo que a religiosidade estava em mim. Sabe, irmãos? E Deus começou a apertar o cerco para o meu lado, dizendo, você vai até seu pai. Eu falei, meu Deus, mas meu pai e tal. E meu pai sempre foi uma pessoa maravilhosa. Mas ficava aquela vergonha, aquele negócio. Meu pai trabalha com posto de gasolina. E aí um dia, era um dia de sábado, ele não devia estar mais naquele posto. Eu falei assim, eu vou lá no posto. E se ele estiver lá, mas eu pensei, não vai estar. E quando chego lá, estava o carro dele, eu falei, ai meu Senhor da glória, parei o carro, eu já tinha mais ou menos feito um voto com Deus, que se ele estivesse lá, eu falaria com ele. Aí eu cheguei e falei, pai, eu preciso conversar com o senhor. Ele, não, filho, eu vi que ele queria dar uma corrida também, eu falei, não, mas é rápido. Eu estava reformando a minha casa, peguei ele, falei, senta aqui dentro, pai. Cheguei lá na minha casa,
Mostrei a minha casa para ele, com todo orgulho. Sentei com ele dentro do carro. Eu tinha uma carta de mais ou menos umas 3 páginas. E eu falei com ele: pai, eu preciso ler essa carta para o senhor. Meus irmãos, eu comecei a ler aquela carta. Eu comecei a chorar. Meu pai começou a chorar. E no final eu falei: pai, eu quero te pedir perdão. Porque há muitos anos atrás eu te troquei. Eu te desonrei. Eu não te respeitei. Irmãos, uma das coisas que a gente tem que aprender é que a obediência, ela é condicional. Agora, a honra, ela é incondicional. Se o seu pai disser, caia no buraco, não, pai, aí não. Obediência, importa obedecer a Deus. Agora, porque o seu pai mandou você cair no buraco, ou ele já está no buraco, isso não quer dizer que você vai desonrá-lo. A honra é incondicional. E quando eu terminei de ler, eu falei: pai, agora o senhor vai orar por mim. Eu falei: põe a mão na minha cabeça e ora. E ele orou. E agora, irmãos, todas as vezes que tem reunião da família, ele está fora de casa. Aí a gente, numa reunião que eu chamo ele e tal, vamos orar agora, teve aniversário do meu irmão. Eu falei: pai, o senhor vai orar. E ele ora, e no outro, pai, o senhor vai orar. Agora é tudo, eu boto ele para orar. Porque é pai, e é autoridade. E a honra tem que ser dada. É princípio incondicional. Mas normalmente as deficiências, as fragilidades, as feridas do nosso coração escondem um histórico de desonra aos nossos pais. 7º lugar, nós começamos a brincar com o sagrado. Aqui a coisa já começa a ficar pior. Nós não apenas nos acostumamos, mas começamos a brincar. Geazi chega para Naamã e diz: olha, o meu senhor, na verdade, chegaram lá 2 discípulos e tal, ele veio aqui e tarará, está precisando de uma oferta, de tantos talentos, de vestes, porque chegaram discípulos, tem irmãos. Aí o profeta começa a brincar com as coisas de Deus. E em último lugar, nós optamos pelo isolamento e pelos maus relacionamentos. Você quer algumas pistas para enxergar seu caráter? Primeiro, dá uma sondada com o seu cônjuge. Chega para ele e fala assim: amor, senta aqui. Eu sou bom caráter ou eu sou safado? Eu sou de caráter, fala para mim, qual é o seu parecer? O que você pensa de mim? Você tem coragem de fazer essa pergunta ao seu cônjuge? Diz que uma vez uma irmãzinha chegou na porta da igreja com a mudança de casa. Aí o pastor estava lá pregando, quando viu o caminhão de mudança, o pastor assustou. Falou: pelo amor de Deus, o que é isso? Parou o carro de mudança. O marido dela era diácono. Diácono lembra muito? Diácono, não é diácono. Aí o pastor olhou, terminou a mensagem e falou: irmã, o que é isso? Ela falou: pastor, eu estou mudando para a igreja. Eu tomei essa atitude radical. Eu falei: mas por quê? É porque aqui ele é diácono, mas lá em casa ele é o diabo. Então, já que aqui ele é um bom homem, então eu vim mudar para a igreja. Seu cônjuge pode te dar uma dica. Está entendendo aí, irmã? Você que fala assim: ele é um filho do capeta.
capeta o meu marido. Endemoniado, tem que aceitar Jesus. É? Pergunta para ele aí o que ele acha. Filhos, por que Jesus curou tanta gente, libertou tanta gente e mandou elas de volta para casa? O endemoniado de Gadareno, o Gadareno foi liberto de uma legião de capeta, de 3 a 6 mil demônios. Ah, agora eu vou testemunhar. Jesus, não, vai para casa. Vai para casa, cara. Pega alguns textos de Jesus curar, libertar. Agora eu quero testemunhar. Vai para casa. Você imagina o Gadareno se ele tivesse família. Mulher. Irmão, se às vezes é difícil aguentar um marido que tem 1, 2, 3 capeta, imagina aguentar um homem que tem uma legião de capeta. Aí o cara liberta e Jesus fala, vai para casa. Você imagina os filhos do Gadareno, vai para casa. Será que o que a gente vive aqui, como diz aquela canção, que a nossa vida no altar de Deus, confie a nossa adoração, tem um negócio assim, que a nossa vida no altar confirme. Será que os nossos filhos podem confirmar? Líderes. E a última pista para enxergar o nosso caráter é: o que você faz sozinho, outros podem saber? Para a gente encerrar, como é que o caráter pode ser tratado? Primeiro, eu já disse que todos nós temos as nossas deficiências. Quantos aqui querem ser tratados no seu caráter? Amém? Primeira coisa, tem que tirar a máscara. Primeira coisa, identifique sua área deficiente. Para identificar a área deficiente, a gente vai ter que tirar a máscara. Qual é a área deficiente? É a avareza. A deficiência está na área afetiva. Pastor, eu tenho o dom de arrumar tranqueira. Assim, o problema meu é na área afetiva. Se aparece gente boa, eu não gosto. Mas se aparece um pé de chinelo, eu me apaixono. Tem uns negócios assim. A fraqueza na área da insubmissão, é o controle. É a fraqueza na área sexual, é o dinheiro. Com Geazi, quando viu lá as moedinhas, opa, aquele negócio enfeitiçou o cara. É o poder, é o sucesso, é o cheque sem fundo, é a língua. Qual é a fraqueza? Segunda coisa. Você quer ser trabalhado na área do caráter? Irmãos, eu não vou iludir os irmãos. A segunda coisa muito importante depois que você identificar, veja bem, a segunda coisa muito importante depois que você identificar a sua área de fraqueza é, em segundo lugar, estabelecer uma relação de confissão, o que eu chamo